Bom dia, igreja. A paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nossa escola dominical está começando e com uma pequena observação. A nossa escola dominical online permanecerá por enquanto nos grupos e no YouTube. Nós não teremos a escola dominical por um tempo agora pelo Instagram, porque os streams, em função do dólar, estão bem altos e no momento nós não vamos adquirir esse pacote. Então, Escola Bíblica Dominical online, nos grupos ou pelo YouTube agora. A nossa lição de hoje, a igreja, uma opção pela obediência. A nossa revista está aí, Práticas Bíblicas, e o autor da revista nos recomenda, antes da lição, uma leitura por Atos, capítulo 1, versículos de 1 a 11. Atos, capítulo 1, versículo de 1 a 11. Nos diz assim a Bíblia, que é a palavra do Senhor. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar. Até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse: ele de mim ouvistes. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando os seus olhos, e estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram dois homens vestidos de branco, os quais lhes disseram: homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Este Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu ouvistes ir. Esse é o texto que o autor nos chama nessa manhã para abrirmos a nossa lição, e o autor da revista faz a seguinte afirmação: o livro de Atos dos Apóstolos também poderia ser chamado Atos dos primeiros que obedeceram a Cristo. O livro começa dizendo, e o próprio autor sabemos que é Lucas, ele diz que fez o primeiro tratado, que é o Evangelho de Lucas, e agora está escrevendo o segundo livro como se fosse a continuação do seu próprio Evangelho. A revista diz assim que esse livro tem um propósito. E o propósito desse livro é demonstrar a expansão do cristianismo através do testemunho de crentes pela obediência da igreja. Esse é o propósito. E o ensino do livro se baseia na seguinte premissa: a vida de Cristo continua em sua igreja. Como? Isso fica evidente através do que é afirmado no verso 8 que acabamos de ler. E ser-me-eis testemunhas. Ou seja, a vida de Cristo
continua, através da história da igreja, registrada agora pelo testemunho, pelos que vão testemunhar acerca de Cristo. Por essa razão, o apóstolo Paulo vai chegar a afirmar, então, em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 3, porque já é manifesto que sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedras, mas nas tábuas de carne do coração. Então nós somos cartas vivas. Esse é o chamado da igreja. Para que eu e você sejamos cartas vivas, que através da nossa vida as pessoas leiam Cristo. Isso que é ser cartas vivas. A aplicação para a vida, o autor diz o seguinte, o resumo desse tópico introdutivo: foi essa base, obediência e fé em Cristo Jesus, que firmaram a expansão da igreja em Atos e a proclamação da igreja mesmo em meio a lutas e perseguições. E aí o autor faz a pergunta: você tem participado da expansão da igreja de Cristo? Baseado nas afirmações dele que a expansão da igreja se faz através da obediência e da fé em Cristo, em testemunhar de Cristo. É assim que você participa, é assim que você faz parte desse ministério. O primeiro tópico que o autor nos chama para meditarmos e para desenvolvermos esse conteúdo é obediência como pré-requisito. A revista diz assim: as maiores promessas de Deus vêm precedidas de uma única condição: obediência. E aí a gente precisa entender isso. O autor diz assim: o profeta Samuel, ao repreender o rei Saul, ele conseguiu de maneira resumida e esclarecedora deixar essa ideia devidamente contingenciada. Como assim, pregador? 1 Samuel, capítulo 15, versículos de 22 a 23. Porém, Samuel disse: será que o Senhor tem mais prazer em holocaustos e sacrifícios do que no obedecer à sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar. O ouvir é melhor do que a gordura de carneiros, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como idolatria e o culto a ídolos do lar. Porque você tem rejeitado a palavra do Senhor, também ele o rejeitou como rei. Dessa forma, o que Samuel está dizendo é que quando eu rejeito a palavra de Deus, isso é automaticamente uma desobediência. E ele compara o pecado de desobediência às coisas terríveis, inclusive feitiçaria. Então a gente precisa entender o quão sério é isso. Não, pastor, mas isso é Velho Testamento. Quando nós vamos para a teologia do Novo Testamento, principalmente a teologia do apóstolo Paulo, nós encontramos ele a respeito da desobediência, ou melhor dizendo, a respeito da obediência. Ele vai nos apresentar Cristo como servo obediente e que, através da sua obediência, nós podemos usufruir do que temos. Onde está isso? Romanos capítulo 5, versículo 19. Porque como pela desobediência de um só homem, olha a causa do pecado, porque pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. E o que foi que nos restaurou do pecado? Assim, pela obediência de um, muitos serão feitos justos. A nossa justificação em Cristo Jesus se dá por uma coisa só, porque ele foi obediente. Filipenses chega a escrever, Paulo escrevendo aos Filipenses, chega a escrever que essa obediência lhe custou a vida em uma morte de cruz. Então, querido, obediência é a primícia, obediência é o que rege o relacionamento com Deus. Não existe outra forma. Jesus, então, vai apresentar que o revestimento do Espírito Santo, o poder de testemunhar que a igreja receberia, viria se a igreja obedecesse a sua palavra. Pastor, não vi isso no texto. Então vamos ler de novo Atos capítulo 1, versículos
4 e 5. E estando com eles, determinou-lhes, deu-lhes um preceito, uma ordem, que não se ausentassem de Jerusalém. Essa era a condição, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouviste, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. E nós sabemos que do tempo que Jesus subiu ao céu, 40 dias depois, vai acontecer a descida do Espírito Santo, né? Que é chamada de Pentecostes. Então, querido, nós precisamos entender, e alguns teólogos, e o autor aproveita essa tese, de que alguns podem ter desobedecido a ordem de Jesus. Em que se baseia essa tese? Quando nós lemos 1 Coríntios, capítulo 15, versos de 4 a 6, o apóstolo Paulo nos diz, no testemunho dele sobre Cristo, diante do seu inquiridor: e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas, e depois pelos 12, e depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Então, a primeira afirmação diz que mais de 500 pessoas viram Jesus, e aí há um pressuposto de que essas 500 pessoas foram avisadas de um revestimento que aconteceria lá em Jerusalém. Penso eu, não estou afrontando o autor da lição, mas aquela aplicação de Jesus para o revestimento do Espírito Santo era algo separado para os 12 em primeiro lugar. Mas não vou entrar na questão. Atos capítulo 1, versículo 15. E naqueles dias, levantando-se Pedro no meio dos discípulos, ora, a multidão junta era quase 120 pessoas, disse. Então é baseado nisso que alguns dizem que, embora 500 tenham visto e ouvido de Jesus que algo aconteceria em Jerusalém, apenas 120 continuavam reunidos, inclusive naquele momento que é feita a escolha de Matias. Aí alguns afirmam, esses 120 estavam aguardando, era a promessa. Outros discordam, e eu penso assim também, esses 120 estavam reunidos para uma assembleia específica, que era a eleição do próximo apóstolo que substituía Judas. Mas o autor faz a seguinte pergunta, e eu quero ser correto com o autor. Dos 500 irmãos que viram Cristo, apenas 120 estavam reunidos, aguardando o cumprimento da promessa. Você é daqueles que não permite que distrações tirem você da obediência? Então, o autor está dizendo, vamos dizer que essa tese seja precisa, e que 500 ouviram, mas 120 só estavam atentos. Então ele pega isso e faz essa possibilidade, ele diz, estariam os outros distraídos? E muitas vezes nós desobedecemos por distração. Muitas vezes alguma coisa nos rouba a vigilância, e aí nós deixamos de ser observadores, nós deixamos de ser cuidadosos, e nós cometemos o que nós chamamos de deslizes e de falhas. E não é porque nós temos o dolo de desobedecer, mas essa desobediência acontece porque nos faltou vigilância, porque nos faltou atenção. E aí a gente precisa tomar o devido cuidado. O segundo tópico que o autor da revista então nos chama a meditar nessa manhã é que a obediência da igreja implica no cumprimento da promessa e na capacitação. A revista diz então que os que permaneceram reunidos em Jerusalém pensavam que a sua obediência lhes traria a recompensa almejada, e não era um revestimento para testemunhar. Qual era a recompensa que eles estavam esperando? Atos capítulo 1, versículo 6. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo, Senhor, restaurará tu, neste tempo, o reino a Israel? Então havia uma expectativa naquele grupo de algo que acontecesse temporal, físico e local. Mas aí Jesus vai explicar para eles que o mais importante naquele momento não era
essa questão política, geográfica, administrativa, que o mais importante naquele momento, e que eles precisavam entender que aquele poder não era para reconquistar Jerusalém das mãos e do domínio romano, mas que aquele poder tinha um outro objetivo. Versos 7 e 8 de Atos 1. E disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Em outras palavras, Jesus está dizendo: essas coisas estão debaixo do controle de Deus, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, com um objetivo, que há de vir sobre vós e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém. Não é para vocês lutarem em Jerusalém para ela voltar a dominar, é para vocês serem testemunhas lá, como também em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Ou seja, a ocupação suas em Jerusalém não é de reconquistar a cidade, não é de voltar para o posto de domínio. O objetivo seus em Jerusalém é de testemunhar e não se apegar. De lá vocês vão para a Judéia, vocês vão para a Samaria e vocês vão para os confins da terra. O apóstolo Paulo vai até afirmar mais adiante, no próprio livro de Atos, no capítulo 26, nos versos de 22 a 23. Mas alcançando socorro de Deus, ainda até o dia de hoje, permaneço dando testemunho tanto a pequenos como a grandes, não dizendo nada mais do que os profetas e Moisés disseram que devia acontecer, isto é, que Cristo devia padecer e, sendo o primeiro da ressurreição dentre os mortos, devia anunciar a luz a este povo e aos gentios. O que o apóstolo Paulo está ensinando? Que o chamado dele era para testemunhar de Cristo. Então o que fica claro é que os que ficaram em Jerusalém, eles pensavam num reino secular, num reino terreno, na restauração de Israel, na libertação do jugo romano. Há muitos que professam relativa obediência a Cristo e até mesmo de serem cooperadores da sua obra, mas as suas expectativas não são diferentes daquele grupo. As suas expectativas se concentram em realizações, em satisfações, em conquistas terrenas e, consequentemente, a mensagem que lhes atrai não é a mensagem de desprendimento e de sair testemunhando. A mensagem que lhes atrai é a mensagem das conquistas, é a mensagem das posses, é a mensagem dos ganhos, é a mensagem da prosperidade, e é o mesmo problema que estavam vivendo aqueles irmãos aguardando o revestimento. E aí Cristo estava ensinando que o privilégio do revestimento do Espírito Santo não é para esse fim. Atos, capítulo 4, versículo 33. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e todos eles em todos eles havia abundante graça. Testemunho, e havia abundância de graça. Aqui não fala abundância de dinheiro, abundância de fama, abundância de feitos, como muitos buscam, de posses, de conquista, abundância de graça. Então esse evangelho é o oposto desse evangelho triunfalista que é pregado e disseminado hoje. O chamado e a missão é essa: ser revestido do Espírito Santo para proclamar Cristo, cheio da graça de Cristo. O Evangelho de Mateus, no capítulo 28, os versos 19 e 20 fecham o livro, encerram o Evangelho. E aí está escrito assim: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Então, antes da garantia de companhia, antes da garantia de cuidado, antes da garantia da permanência, Jesus pede uma coisa: obediência. Torne-se discípulo
e discipule outros. Esse é o pedido. É uma bênção que vem depois do feito. E algumas pessoas, então, talvez não compreendem. E eu pergunto para você nessa manhã, assim termina a narrativa do Evangelho de Mateus. Assim nós podemos dizer que é feito o fechamento desse livro. E a pergunta que vai para mim e para você nessa manhã é: como que vai terminar a história da minha vida e da sua vida? Como se dará o fechamento da nossa história? É algo para pensar. Mas voltando para o livro de Atos, capítulo 28, os versos 30 e 31 encerram também o livro de Atos. E está escrito assim: e Paulo ficou 2 anos inteiros na sua própria habitação que alugara, e recebia todos quantos vinham vê-lo, pregando o reino de Deus, ensinando com toda a liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. Paulo alugou uma casa, cumpria sua prisão domiciliar, mas não deixou de testemunhar, não deixou de ensinar, não deixou de proclamar a palavra. Preso pela lei romana, mas o texto é claro, ensinando com toda liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. A pergunta que vai é: o que te impede? O que te impede de ser um proclamador? O que te impede de testemunhar? O que te impede de discipular alguém? Por que você está fazendo essa pergunta nessa manhã, pregador? Querido, aqui termina o livro de Atos, que foi escrito para nós. Mas o livro de Atos é um livro que não se encerra no capítulo 28. Porque o livro de Atos é um livro histórico. É o livro da narrativa, da proclamação e da obediência da igreja depois da descida do Espírito Santo. Sabe o que significa isso? O que significa é que o capítulo 29, o capítulo 30, o capítulo 31 e os capítulos subsequentes vêm sendo escritos pela história da igreja. E a pergunta que eu faço para você nessa manhã: você faz parte dos capítulos desse livro? Você está na igreja do Senhor? Então a pergunta é: o que você tem escrito nos livros dos Atos da igreja? Porque por onde você anda, o que você faz parte da história da igreja. Qual é a história da igreja que você escreve dentro da sua casa? Qual é a história da igreja que você escreve na sua escola, na sua vizinhança, no seu namoro, no seu relacionamento, na cidade, nas suas viagens? Qual é a história da igreja que você está escrevendo? Porque assim como está registrado no livro de Atos, em Apocalipse está escrito que tudo que eu faço, tudo que você faz, está sendo escrito no livro dos feitos dos vivos. E tudo isso será trazido às claras no dia do julgamento. E a história que eu escrevi, e a história que você escreveu da igreja, será apreciada e julgada pelo dono da igreja. Pense nisso nessa manhã. Eu gostaria de orar com você agora. Curva a sua cabeça onde você está. Bendito Deus e Pai nosso que está no céu. Preciosa lição, baseada na preciosa palavra do Senhor nessa manhã. Verdadeiramente nós somos a igreja do Senhor. E uma história vem sendo escrita pela igreja para as gerações seguintes. E nós pedimos nessa manhã que na história da igreja do Senhor que nós fazemos parte, nunca nos falte obediência e testemunho da obra e da palavra do Senhor Jesus. Perdoa os nossos pecados. Usa-nos, Senhor Deus, segundo o teu querer, debaixo do teu poder, pois é no nome santo de Jesus que nós oramos. Amém? Que Deus abençoe o seu domingo, que o Senhor derrame graça sobre a sua vida. Não esqueça de agendar lá para estar no culto presencial. Fica com o Senhor e até logo mais, em nome de Jesus.